Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live de mensagem do dia para você do Oráculo do Eu. Para quem não me conhece, eu me chamo Elaine Bertinotti, sou psicóloga, terapeuta do Oráculo do Eu. Tenho 62 anos, moro em Barra do Garças, divisa do Mato Grosso com Goiás, há 12 anos que eu moro aqui. Mas eu sou paulista, vim do interior de São Paulo. Nós vínhamos numa maratona, que são 10 lives que eu irei fazer, e tínhamos feito 5, até que eu tive um problema, uma situação que a gente nunca gosta de passar, mas às vezes é necessário. E eu precisei fazer eutanásia em 2 dos meus gatinhos, o mais velho de 11 anos e o mais novo de 6 meses, que eles estavam contaminados com uma doença, duas na verdade, dois vírus, que é a FIV e FeLV. A FIV seria a AIDS dos gatos e a FeLV é um tipo de vírus que ele cria, leucemia. O mais velho já estava em tratamento desde novembro, dezembro, e ele não conseguiu se recuperar, estava bem debilitado, perdendo peso, muito peso, ele perdia cada semana, ele perdia 400 gramas, e o mais novo, que foi o último resgatado, que eu peguei aqui num bueiro, na esquina de casa, ele já estava contaminado também, já estava com os olhinhos que formam uma bola de sangue nos olhos, e eu precisei tomar a difícil decisão do que fazer para que eles tivessem pelo menos uma passagem digna para o outro plano. E isso mexeu muito comigo, porque eu também tenho aqui em casa mais 4 gatas, e felizmente elas estão todas saudáveis, já estão todas vacinadas. Bom dia, Alecrim Vegano, seja muito bem-vindo. Já estão todas vacinadas e daqui para frente, vida que segue. Então eu precisei desse tempo para eu me recuperar emocionalmente, e eu já tô bem, já estou melhor. Inclusive essa noite sonhei com o mais novo, veio me visitar, deve ter dado uma fugidinha. Bom dia. Então vamos lá, vou apresentar para vocês. Este aqui é para quem não conhece, são as cartas terapêuticas do Oráculo do Eu. São 22 cartas terapêuticas que vêm da marca Oráculo, que é minha, devidamente registrada nos órgãos de competência do Brasil, e a marca Oráculo lançou o Oráculo do Eu. Como sempre tem gente nova nas lives, então é importante dizer que eu sou psicóloga, trabalho há quase 40 anos com a psicologia clínica. Estudo ainda diversas linhas, diversas formas de trabalhar, diversas técnicas de trabalhar. E o ano passado, no dia 8 de maio de 2024, eu acordei com essas cartas na minha mente. Uma voz me dizia para eu escrever, e eu sentei das 5 às 8 da manhã. Elas já estavam todas prontas como forma de tiragem, a quem se destina e tudo mais. E depois, com o tempo, eu fiz as cartas, todas elas eu fiz sozinha. Olha que bonita essa do olho. Todas elas eu fiz
sozinha. Cada carta tem a simbologia específica para esse tipo de tiragem, o seu significado. Além disso, ela traz 2 perguntas, que é a pergunta luz, a mais consciente, e a pergunta sombra, que é aquela que está mais, digamos assim, menos consciente na nossa consciência. Então, o grande diferencial que eu percebi durante várias técnicas que eu uso, já usei, enfim, é que ela acelera o processo terapêutico. Para quem é terapeuta, é um instrumento maravilhoso, eu já tenho usado aqui na clínica junto com as pessoas que eu atendo. Os depoimentos são maravilhosos, assim, de como cada reflexão acessa mais rápido aquela mensagem que precisa chegar. Então, nós levantamos através das cartas as sombras e as crenças limitantes. Então, também, né? Principalmente, bom dia, Maria Wilza, seja bem-vinda. Então, a quem se destina? Principalmente a psicoterapeutas, a terapeutas, não necessariamente psicólogos, mas principalmente psicólogos e terapeutas que já atuam em atendimento com as pessoas, porque ele traz com segurança insights necessários para que a gente possa ajudar a pessoa nesse seu processo terapêutico. Vamos levar em consideração que nesses 40 anos de trabalho, de clínica, e que eu atendi milhares de pessoas, ninguém mais tem tempo e ninguém mais quer ficar patinando dentro de uma psicoterapia. Ninguém tem dinheiro, nós precisamos principalmente agilizar o processo, né? É claro que existem várias linhas, existem várias formas, várias abordagens, e cada pessoa, cada profissional vai trabalhar dentro da área que achar, que se identificar mais. Eu, por exemplo, gosto muito do Jung, eu sou analista junguiana. Bom dia, Char, seja bem-vinda, Sala Azul 7. Gosto muito do Jung, trabalho com ele já há bastante tempo, gosto da teoria, acho que ela se alinha com a minha forma de pensar, mas independente disso, essa abordagem eu comecei a estudar em 2000, eu me formei em 87, então em 87 eu já fazia 2 formações diferentes em Gestalt e em Psicodrama, já estava fazendo a formação antes de me formar. Então a gente tem essa abrangência de linhas de trabalho, mas nós precisamos muitas vezes de ferramentas para agilizar o processo. Eu gosto, né? E pela minha experiência, pelas pessoas que já estão usando o oráculo, tem realmente adiantado o processo, não só por isso, mas pelo depoimento das pessoas também, que ao tirar uma carta e fazer a reflexão, traz o que tem uma pessoa que eu atendo que ele diz assim: eu sempre pensei nisso, eu sempre trouxe essa questão da carta do lugar, mas eu nunca tinha entrado nessa questão do quanto o lugar físico mesmo trouxe uma trava emocional para a vida dele, mediante as coisas que ele viveu neste lugar. E a partir daí trouxe para a consciência e começou a trabalhar as suas questões. Mas também você pode fazer a sua autoleitura, né? Nada impede que você tenha o seu oráculo e faça a sua autoleitura. Bom, a gente traz o aspecto sombra. A sombra nada mais é do que um arquétipo, que o Jung trouxe isso muito bem explicado. É um arquétipo que traz na nossa memória coletiva, do nosso inconsciente coletivo, entendendo que inconsciente coletivo é a nossa memória ancestral, é aquilo que a gente traz
desde que a gente virou essência até chegar nessa nossa melhor versão, que é essa nossa encarnação, quanto às dificuldades de olhar para aquilo que nos incomoda. Então, aquilo que nos incomoda, geralmente, ele está armazenado na nossa sombra. A sombra também tem aspectos positivos, não tem só aspectos negativos, mas ela geralmente fica ali guardadinha na dificuldade que a gente tem de olhar para essas nossas travas, digamos assim. Oi, Char. O oráculo é tão formidável para nos ajudar que eu recomendo para todos os alunos e clientes. Muito obrigada, querida Char. A Char tem o oráculo dela. A Char também é terapeuta multidimensional. Tá trazendo um curso agora, que já começou, que eu inclusive estou fazendo, de terapia multidimensional, que tem um módulo específico do oráculo do eu, para terapeutas que vão usar também o oráculo do eu dentro dos seus atendimentos. Então, voltando à sombra, muito obrigada, Char. Então, voltando às sombras. A sombra, se a gente não entende como ela funciona, ela nos domina. E ela nos dominando, a gente perde a capacidade de olhar para as nossas dificuldades como elas realmente são. O que acontece é que a gente acaba criando situações na nossa mente que nos impedem de seguir a nossa trajetória da vida. Então, eu já dei esse exemplo, um exemplo clássico, eu gosto de usar, que fica mais fácil da gente identificar. Uma pessoa que você nunca viu na frente, de repente ela aparece apresentada por alguém, enfim, você tá em algum lugar, essa pessoa chega e você olha para essa pessoa e fala, nossa, tem alguma coisa nessa pessoa que me incomoda, não fui com a cara dela. Você não conhece a pessoa, você nunca viu, ninguém falou dela para você e algo te incomoda. Essa é a sombra. Você tenha certeza que essa é a sombra. Que é a sua sombra, que é algo que é seu, que está projetado na outra pessoa, porque você não consegue olhar para dentro de você de forma clara, então você projeta no outro, e aí sim, se você trabalhar a sombra, se você for identificar, se você for buscar de onde é que ela vem, você vai ver que é sua, né? Você vai ver que é seu, que aquele incômodo é algo seu, em algum lugar, de alguma situação, enfim. Fora isso, também ela acessa as crenças limitantes. E quantas crenças limitantes nós não temos? Várias. Se a gente não tem, a gente cria, né? Então, traz várias crenças limitantes e assim a gente pode ressignificar. Então, quando o terapeuta entra em contato com essas cartas e ele vai fazer junto com você essa busca, ele acelera o seu processo. Claro, gente, não tem como. Em qualquer tratamento, em qualquer acompanhamento, seja ele psicológico ou não, precisa do comprometimento da pessoa. Não existe um milagre. Bom dia, Hilary, querida. Não existe um milagre, né? O terapeuta, qualquer terapeuta, ele não vai fazer um milagre. Então, precisa do seu comprometimento. Então, geralmente eu pergunto para as pessoas, você está disposto a realmente olhar para dentro de você? Você precisa estar disposto, né? A encontrar aquilo que te incomoda e que está travando o seu caminho. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender da pessoa se ela quer mudar. Porque se ela não quer mudar, se ela fica ali, porque existem transtornos, doenças, enfim, distúrbios mentais e psicológicos que a pessoa, ela se alimenta da dor, ela se alimenta daquele papel de vítima e fica fazendo esse papel de vítima, se alimentando disso, porque assim ela tem o ganho secundário da atenção. Então tem pessoas que passam pelos melhores terapeutas do mundo, digamos assim, pelos melhores tratamentos e não melhora. Não melhora porque a mente dela não ajuda. Se ela não decidir que ela quer mudar, ela não vai mudar.
Ninguém vai fazer esse milagre. Então, principalmente, precisa depender de quem está sendo tratado, né? Do seu cliente, do seu paciente, enfim, seja como você gosta de chamar. A gente pode até melhorar algumas coisas, mas não resolve, entendeu? Então, como a live é da mensagem do dia do oráculo do eu para você, vamos fazer o nosso... Opa, caiu uma aqui. Vamos fazer a nossa tiragem de carta, da carta do dia. Se sair alguma das cartas, das 5 cartas que já saíram nas outras lives, a gente tira uma outra, tá bom? Lembrando que, como é uma maratona de 10 lives, essa é a sexta-feira, eu termino as lives. Então, vamos lá para a nossa carta de hoje. Olha, é a carta da voz. Essa aqui já saiu, então eu vou tirar ela. Inclusive, a carta da voz, ela saiu na última live que eu fiz, e eu falei sobre o Bija Mantra do chakra laríngeo, e eu pronunciei de forma errônea. Então, o Bija Mantra do chakra laríngeo é H-A-M, e você vai repetindo isso para soltar a sua voz. Tinha dado o exemplo errado. Ai, essa é a carta da dor. Eu acho que ela não saiu ainda. Não tenho certeza, mas ela não saiu. Ou ela saiu? Quem assistiu? Acho que essa carta já saiu. Então, já saiu a carta da dor, já saiu a carta da voz. Não. Eu vou fazer ela. Ela saiu. Vamos tirar outra aqui. A carta da sombra. Olha que interessante. Saiu, né, Mari? Tô lembrando agora que nós falamos dos traumas, né? Obrigada. Essa aqui é a carta da sombra. Não dá pra ver direito, né? A sombra é aquilo que incomoda, é justamente aquilo que eu tava falando. Então, dando continuidade ao assunto, porque o assunto era sombra, então vamos continuar com a sombra. Até que ponto ela nos incomoda? Se um arquétipo ele não é trabalhado, se um arquétipo ele não é incorporado, identificado, ele toma conta da gente. Se a gente vive em projeção achando que o mundo é contra a gente, é porque nós estamos projetando todas as nossas dores e tudo que a gente não gosta na gente, fora da gente. E isso tudo, muito possivelmente, são as sombras. Então, a necessidade que nós temos de entender onde é que ela atua. Então, a mensagem que nós temos para o dia é: vamos identificar quais são os nossos incômodos. E como eu disse para vocês, todas as cartas elas têm a pergunta luz e a pergunta sombra. A pergunta luz da carta sombra é: o que me incomoda no outro? Pensa um pouquinho. O que te incomoda na outra pessoa? Pensa uma pessoa que você fica muito incomodada quando ela chega perto de você. Obviamente, numa situação mais aleatória, não numa situação que a pessoa fez algo para você, né? Que te deixou muito mal. Como eu disse, aquilo que está ali no outro é seu. Com certeza é seu. Então, se eu olho para aquela pessoa, eu não gosto da forma como ela se veste, da forma como ela fala, da forma como ela come. Tem gente que se irrita com o barulho que o outro faz ao comer. Onde é que isto está dentro de você?
Em que momentos ou com que pessoas você se relacionou que trouxe este incômodo? Bom, eu não tinha, vamos dar um exemplo, eu não tinha uma boa, não eu, né? Tô dando um exemplo de uma pessoa aleatória. Eu não tinha uma boa relação com o meu pai era com o pai, né? A pessoa tinha uma péssima relação com o pai, porque o pai era alcoólatra, alcoolista. Isso gerava todas as pessoas que são filhos e filhas de alcoolistas, geralmente desenvolvem ansiedade. Ficam sempre, porque passaram a vida, né, desde a infância, adolescência e até mesmo a vida adulta, esperando a parte ruim aparecer. Porque geralmente os alcoolistas, eles são excelentes pessoas antes de beber e depois que bebe eles se transformam. Então, aquela pessoa que o pai chegava em casa, batia nos filhos, batia na mãe, ou não batia, simplesmente derrubava tudo, quebrava tudo que tinha na casa, não tem como. Essa pessoa acaba desenvolvendo ansiedade, mesmo sem perceber. Não só ansiedade, insegurança, a não confiança, a desconfiança das pessoas, né? Então, todas as pessoas que têm um comportamento agressivo acabam incomodando a mim, vamos supor, né? Vamos dar o exemplo, estou dando o exemplo. Então, toda pessoa alcoolista, ela acaba me incomodando. Mas aonde entra a sombra nisso? De você não conseguir identificar a origem dela, que ela vem lá das situações em que você viveu com o seu pai alcoólatra, que te fazia mal. Mas ele nunca fez nada para mim, mas muito possivelmente ele fez indiretamente. Se ele chega em casa e quebra tudo, se ele muda o comportamento bruscamente, acaba usando todo o pagamento para beber e não provê na casa da forma como deveria, desfaz de você, da sua família, né, dos seus irmãos, enfim, principalmente da sua mãe. Isso eu tô falando de uma situação menos ruim, porque existem coisas muito piores. Então essa é uma situação mais específica, né? Que você vai identificar com facilidade porque você sabe a origem, né? Trazendo junto com o seu terapeuta, você vai trazer essa origem. Mas eu tenho uma melhor amiga, por exemplo, estou me dando de exemplo, mas não significa que isso está acontecendo comigo. Eu vou falar, você tem uma melhor amiga, mas essa melhor amiga te incomoda, traz um certo incômodo que você não consegue perceber. Que incômodo é esse? E aí você começa a analisar através da carta do oráculo, você vai dizer, mas o que me incomoda na outra pessoa? Eu não gosto da forma como ela fala dos outros como uma forma de julgamento. Mas aonde estaria a sua sombra, então? Será que você já falou de outras pessoas? Ou será que você já foi vítima de fofoca? Entendeu? Já foi vítima de bullying? Né? Então, de certa forma, isso vem disfarçado na sombra e a gente precisa ir lá escarafunchar, nem fala, né, Chá? A gente precisa lá escarafunchar para saber de onde está a origem, porque de onde está a origem, você encontra a causa e você resolve. Gente, tudo pode ser resolvido. Tudo. A gente não pode mudar a forma, o que aconteceu,
mas a gente pode mudar a forma como a gente vai levar isso para a nossa vida. Se você vai arrastar isso para o resto da vida, esse sofrimento para o resto da vida, ou você quer resolver isso? E aí vem uma série de outras questões. O que você vai trabalhar, né? Vai trabalhar a culpa, vai trabalhar o auto-perdão, vai trabalhar o perdão, enfim. Então, existem formas de trabalhar muito seguras e que precisa ser resolvido. Ou senão você vai ficar ali igual o cachorrinho rodando atrás do rabo de terapias em terapias, de terapeutas em terapeutas, não vai sair do lugar, entende? Então, mais uma vez, é pontual, vai direto na fonte. A outra pergunta, que é a pergunta sombra da carta sombra, é: o que precisa ser iluminado? Então, juntando as duas situações que eu disse, tenho a minha amiga me incomoda em tal coisa, em tal situação, então eu preciso colocar luz naquela situação para olhar para ela como ela é. Para quem não sabe, para quem não me conhece pessoalmente, o meu apelido é Gigi de Girafa Gigante. Eu tenho esse apelido desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a jogar basquete, porque eu joguei basquete por 23 anos, já contei em outras lives. Joguei profissionalmente a partir dos 18 anos. E com 10 anos de idade eu tinha quase 1,62 m. Hoje eu tenho 1,82 m. Eu tinha quase 1,62 m. Vocês imaginam o tanto de apelido que eu recebi. No fim das contas, esse foi reduzindo e ficou por Gigi de Girafa Gigante, que virou o meu apelido de basqueteira durante muitos anos, ao ponto das pessoas nem saberem o meu nome. O que me incomodava? Me incomodava porque eu era muito alta e geralmente as pessoas eram muito menores do que eu. E eu sempre era um ponto de referência, lá perto daquela menina alta, ou seja, venho de um tempo com 62 anos que a gente desfilava, né? Até hoje tem desfile, mas as escolas desfilavam nos dias cívicos e eu era sempre a porta-bandeira. Ou seja, eu estava sempre em evidência, querendo ou não. E eu não era assim tão extrovertida. Hoje eu sou, mas eu não era tão extrovertida. Eu tentava me esconder um pouco. Mas como que você esconde 1,82 m? Não tem como, né? Então, com o tempo, ao ir para a quadra, eu acabei incorporando o basquete na minha vida e eu aproveitei a minha altura para uma coisa boa, que foi pivô, né? Jogar de pivô. E assim, modéstia à parte, eu jogava muito bem. E ninguém me segurava, eu era rápida e ágil. Então, se eu tivesse carregado isso por uma coisa ruim, se eu tivesse carregado esse bullying, que nem existia essa palavra, né? Há 40 anos atrás, 42 anos atrás, nem existia essa palavra. Se eu tivesse carregado esse peso de que, sou muito alta e eu teria me afundado, não teria vivido da forma maravilhosa que eu vivi esses 62 anos. Tanto que meu esposo é 10 centímetros menor do que eu não tenho a menor vergonha disso, nem dele, nem ele. Se a gente não entende, eu não tinha essa noção, tá, gente? Eu fui ter essa noção com o passar do tempo, de que o basquete me salvou de uma série de coisas. Não foi só dessa questão da altura, mas de uma série de coisas. Então, a necessidade que a gente tem de entender aquilo que incomoda para poder incorporar na nossa vida resolvida. Vamos pensar numa outra situação de incômodo. Querem sugerir alguma coisa? Cri, cri, cri. Então tá. Vamos agora, sim, todas as cartas elas têm a pergunta luz, como eu disse, a pergunta sombra, e elas têm uma ação.
A ação é para você fazer, para ressignificar essa questão que você levantou, ou que o terapeuta levantou junto com você. Então, vamos lá, a ação da sombra. Como eu disse desde a primeira live, tem um caderno, se você está acompanhando e quer fazer as suas reflexões, tem um caderno, um bloco de anotações para você anotar tudo. Tudo que vem, tudo que você levantar de emoção, de sensação, de pensamentos, de lembranças, anote tudo, tá? É importante. A ação da sombra. No seu caderno de anotações, registre tudo o que mais te incomoda nas atitudes dos outros. Perceba o quanto pode ser seu. Quando você traz a luz da consciência, fica mais fácil de reconhecer. Então é isso, assim, é realmente identificar o que é seu, que está projetado no outro. Vai te ajudar muito, vai te ajudar a entender por que é que você às vezes se afasta das pessoas, se afasta de lugares, sem muito entender por que você está fazendo isso, né? Sem entender que situações que te levaram para depressão, que te levaram para ansiedade, para crises de pânico, para coisas mais profundas, né? Mais fortes, digamos assim. Então, após você fazer a sua ressignificação, você trabalhar isso junto com o seu terapeuta, ou sozinho, se você conseguir, você vem com a afirmação: reconheço, aceito e ressignifico as minhas sombras. Reconheço, aceito e ressignifico as minhas sombras. E aí, neste momento, você pode usar o seu Japamala para fazer essa afirmação sempre 8 vezes. Se for muito profundo, por 21 dias. Então, você vai lá com o seu Japamala. Reconheço, aceito e ressignifico as minhas sombras. Reconheço, aceito e ressignifico as minhas sombras. E você pode incorporar também o Ho'oponopono nessa ressignificação. Entenderam? Então, vejam quanto é importante nós entrarmos em contato com as coisas que nos incomodam, mesmo que a gente não perceba. Uma outra forma de você... Vejam bem, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um terapeuta holístico que estudou, né? Geralmente os psicólogos aprofundam um pouco mais nas questões da psique, mas um terapeuta holístico, por exemplo, da acupuntura ou massoterapeuta, pode trazer como uma dor, né? Uma dor no seu ombro, que você, um fisioterapeuta, uma dor no ombro que você já faz e não consegue melhorar. Ela vai e volta, ela vai e volta. Então, o que essa dor no ombro está querendo dizer? Então, o nosso próprio corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Então, o que eu tô carregando nas minhas costas que não é meu? Isso pode ser uma sombra, né? Então, olha a necessidade da gente fazer essa integração corpo e mente, espírito o tempo todo, certo? Para que você possa se alinhar e viver uma vida mais digna, viver uma vida mais coerente com aquilo que você deseja, né? Bom, eu acho que é isso, né? Ficar de olho no horário aqui para não passar muito, porque é final de semana, no começo de semana. Tudo bem que é a semana do carnaval, muitas pessoas estão se divertindo, vivendo as suas alegrias, vivendo as suas fantasias, outras estão em retiro, se conhecendo, ou dentro daquilo que é sagrado para elas, trabalhando o seu sagrado. E você? Como é que você está fazendo o seu retiro? Você está se retirando para dentro de você? Aproveite essa carta, essa mensagem da carta sombra para o seu dia. Tente identificar as coisas que te incomodam.
vai te ajudar bastante, pode ter certeza. E para você que é um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta holístico, terapeuta de várias áreas, você pode trabalhar com o oráculo do eu de uma forma muito segura, porque ele vai te ajudar a traduzir com essas 22 cartas emoções que muitas vezes o seu cliente não consegue identificar. Através das cartas, através das mensagens que a carta traz, das coisas que vocês vão trabalhar, você vai conseguir, junto com o seu cliente, com o seu paciente, identificar o que é que está segurando naquele momento. Entenderam? De forma mais rápida. Depois que eu comecei a trabalhar com a psicoterapia breve, tenho auxiliado muito mais rápido o processo terapêutico das pessoas. Porque na psicoterapia breve, nós focamos aquilo que é mais importante para a pessoa naquele momento. Gente, eu não estou dizendo aqui, nem desmerecendo nenhuma linha dentro da psicologia, mesmo porque eu respeito todas e eu não sou dona da verdade. Eu estou dizendo da forma como eu trabalho, de como Oi, Kelly, querida, linda, um beijo, viu? De como eu estou trabalhando atualmente, de como eu desenvolvi esse trabalho canalizado, né? Essas cartas canalizadas que têm ajudado tanto as pessoas. Então, se você que é terapeuta, que tem um conhecimento maior que o seu cliente, que o seu paciente que está na sua frente, vai te ajudar a transformar a vida das pessoas. Óbvio, ela precisa querer, né? Como tudo que eu falei. Se ela não quiser, ninguém vai fazer milagre. Mas vai te ajudar a transformar a vida dessa pessoa, vai agilizar o processo dela. Nós não temos mais tempo a perder. Nós não podemos ficar segurando as pessoas, né? Eu nunca fiz isso, acredito que a maioria dos terapeutas também não. Mas ficar segurando a pessoa como uma forma de ter um benefício financeiro, não é assim, isso não é ético, né? Isso não é humano com a pessoa que está sofrendo na sua frente. Então vamos agilizar o processo. Vamos fazer com que essa pessoa encontre o mais rápido possível as suas sombras, as suas crenças limitantes, aquilo que impede a sua caminhada, aquilo que impede a sua vida de uma forma mais segura, saudável e feliz. Uma mensagem que eu tenho do dia, do oráculo do eu para você, é que você visite o seu passado, visite as suas sombras, entre em contato com aquilo que te incomoda. Se você já faz terapia, leve para o seu terapeuta. Se você é terapeuta, traga as cartas do oráculo do eu para a sua vida terapêutica e você vai ver a diferença que faz na vida das pessoas. Eu te garanto isso. Muito obrigada. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e nos vemos amanhã às 11 horas, tá bom? Namastê e até amanhã. Tchau.